aumentou 18%, quase 20%. Os seus investimentos aumentaram 25%. A economia da Nigéria passou a ser a maior economia do continente, 550 bilhões de dólares. 550 bilhões de dólares. O conjunto da África, neste momento, na sua produção combinada de produto interno bruto, teria assento no G7. Portanto, quando o Sr. Barroso se senta nas reuniões do G7 ou G8, ele senta porque ele representa as economias da União Europeia, que combinadamente são uma das 7 maiores do mundo. Se houvesse justiça neste mundo, a senhora Zuma sentava-se ao lado. Porque o produto interno bruto combinado da África está entre as 7 economias mundiais. E eu acho que esta realização do potencial da África tem a ver com uma característica que é muito difícil de passar aqui em Cabo Verde. Porque a África continua a ser vista pelo prisma da paz e segurança, das dificuldades que tem em matéria de estabilidade e pelo prisma da pobreza. E eu devo dizer que, sendo da Guiné-Bissau, também pelo prisma da Guiné-Bissau. Não é por acaso que chamam os africanos do continente manjacos. Os manjacos são de uma região onde eu nasci. E, portanto, tenho plena consciência de que há uma influência, digamos, meio estigmatizada do potencial da África em função dessa realidade mais próxima da Guiné-Bissau, por razões históricas. Mas eu queria aqui dizer, com muita pena, mas queria aqui dizer que a Guiné-Bissau é a economia mais pequena do continente africano. Portanto, estar a ver a África pelo prisma da economia mais pequena é um grande erro estratégico. Aquilo que se está a passar no continente chama a atenção de todas as partes do mundo e Cabo Verde tem que tomar em conta essa realidade. Vou-vos dar só alguns números para espantar. Portanto, nos últimos 7 anos, entre os países que mais cresceram no mundo, nós temos a Serra Leoa, Ruanda, Etiópia, Gana, Moçambique, Nigéria, Zâmbia, Libéria e Tanzânia. Todos estes países cresceram mais do que a Índia. E alguns deles mais do que a China, em termos de crescimento percentual. E até países como Níger, República Democrática do Congo, Angola, Burkina Faso, Malawi, República do Congo, Uganda, São Tomé e Príncipe, Lesoto, Gâmbia e Tchad cresceram mais do que o Brasil. Os outros também. Portanto, é impossível não olhar para estes números quando na última década o produto interno bruto da África duplicou. E nós temos exemplos de como é que nas outras partes do mundo historicamente houve uma duplicação do produto interno bruto dos países. Vou-vos dizer, durante a Revolução Industrial na Inglaterra demorou 127 anos a duplicar o produto interno bruto. Na Alemanha, o maior salto que foi dado demorou 60 anos. Num país como a Suécia, demorou 37 anos. Uma das melhores performances europeias. Na China, demorou 12 anos. E o produto interno bruto da África duplicou em 10 anos. Portanto, quem não quiser tomar nota desta evolução está a fazer um erro estratégico muito grande. E depois temos que ver a composição das economias africanas. A maior parte deste crescimento vem
do mercado interno, é consumo interno, representa 2/3 do crescimento africano. O que significa que a classe média está a aumentar, que quer produtos e bens de consumo e que as características tradicionais das economias ainda estão presentes, porque as exportações são a maior parte da indústria extrativa, mas estão em franca mutação. E, portanto, isto oferece grandes possibilidades a quem quiser engajar os países africanos. A dependência da ajuda em toda a África passou de cerca de 6% em média para o conjunto do continente, que inclui até a África do Sul, etc., para menos de 3%. Portanto, nós temos uma situação completamente diferente também em relação à ajuda. E neste momento há cerca de 48% da população africana que está na pobreza, mas a projeção mais fatalista e pessimista feita pelos organismos internacionais diz-nos que em 2030 será 36% da população, mas muito provavelmente, se nós formos pela curva média, será 20% da população. Ou seja, cerca de 266 milhões de habitantes, num total na altura que vai chegar quase a 1,4 bilhões de pessoas. Então, nós temos que olhar para esta ancoragem como um problema estratégico de Cabo Verde. E eu penso que, se nós não mudarmos a nossa atitude em geral, e Cabo Verde em particular, em relação à África, as grandes possibilidades que foram conseguidas com os investimentos em capital fixo e humano de Cabo Verde podem não servir para grande coisa, porque a concorrência vai ser feroz e Cabo Verde vai estar fora da órbita daqueles que mais crescem. Bom, isto leva-me então à minha parte final, que é analisar cada um dos polos de desenvolvimento atuais de Cabo Verde em relação à concorrência, se estas são as 3 atitudes que têm que mudar. Comecemos pelo mar, o cluster do mar. Então nós temos aqui uma situação muito interessante. Quando em 2003 o Fórum identificou o cluster do mar como uma das grandes mais-valias de Cabo Verde por causa do seu posicionamento geoestratégico, a realidade era de que em toda esta costa apenas Las Palmas tinha um porto de qualidade que poderia fazer as coisas que Cabo Verde estava a propor. Ou seja, bancarização, transshipment, reparação naval, etc. Apoio a frotas pesqueiras. Desde 2003, Las Palmas investiu quase o dobro dos investimentos que Cabo Verde fez em São Vicente. O porto de Nouadhibou, na Mauritânia, que ninguém viu na linha do horizonte, fez mais investimentos que Cabo Verde para criar os mesmos serviços. E do ponto de vista de porto natural é o melhor da costa. Dakar, que estava numa desgraça em termos de gestão, corrupção, um mês de atraso para poder atracar, etc., foi comprada em termos de gestão pela Dubai Ports. E, portanto, os investimentos da Dubai Ports em Dakar, já feitos e que ia fazer, representam quase 7 vezes aquilo que Cabo Verde se propõe fazer para São Vicente. Está aqui em frente. E a Dubai Ports tem um plano para a África. Foi ela que investiu na transformação completa do porto de Tanger, Marrocos, que está a investir no porto de Lomé, já conseguiu adquirir os direitos de exploração dos portos de Djibouti e de Dar es Salaam e tem a ambição de fazer um anel à volta da África para poder permitir que esse anel ofereça às companhias que operam em todo o Atlântico e Índico à volta do continente bancarização, transshipment, reparação naval e assistência portuária. Portanto, Cabo Verde fica fora do anel e está a competir com a empresa que tem a segunda maior concentração de investimentos na área portuária. Como é que fazemos?
Depois passamos para o hub aéreo. Em relação ao hub aéreo, a situação é a seguinte. Quando em 2003 se fez esta discussão, eu lembro-me de ter dito que a relação de Cabo Verde era com uma companhia aérea, a South African Airways, e não com o país África do Sul. E que por causa dos avanços tecnológicos, a South African Airways não ia precisar do sal e depois o resto a gente já sabe o que aconteceu. Foram muito ingratos, mas neste mundo a ingratidão não interessa. Bom, havia duas possibilidades. Uma possibilidade era transformar o sal numa plataforma para fazer um modelo de negócios que incluísse o conjunto da África Ocidental. Uma companhia aérea que podia ter sido criada com créditos do Banco de Desenvolvimento do Brasil, BNDES, que poderia subsidiar a compra de aviões Embraer, e com apenas 5 aviões é possível fazer a rotação 2 vezes por dia com todas as capitais da África Ocidental a partir do sal, que seria também transformado num grande shopping. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de um exemplo que existe, que é o de Dubai, mas deste lado, o mini Dubai. Esse mini Dubai era perfeitamente factível porque ninguém tinha investido no tráfego intra-africano. E, em vez disso, o que aconteceu foi que a TACV fez algumas tentativas de conexões com capitais africanas, como se o problema fosse, do ponto de vista do modelo de negócios, trazer passageiros de algumas capitais africanas para fazer o transbordo para a Europa ou para outros destinos. Isso não interessa. O problema era intra-africano. Bom, depois de 2003, isto não foi feito, claro. Depois de 2013, o que é que aconteceu? Uma companhia nasceu de raiz, do nada, tem apenas 5 anos de existência, 4 anos a operar, que se chama A-Sky, criada pela Ecobank e Ethiopian Airlines, e que neste momento faz conexões intra-africanas na África Ocidental e um pouco da África Central já, com 28 destinos. Companhia altamente rentável, baseada num aeroporto de terceira, de porcaria, em Lomé. Mas aí está, oportunidade perdida. E a tal história do BNDES foi aproveitada pela Kenya Airways, que foi ao Brasil e conseguiu a compra de 6 aviões Embraer com crédito do Banco de Desenvolvimento do Brasil. Mas o que o Quênia tem que Cabo Verde não tem? Esse é o problema número 2. Não? Passemos para o polo turismo. No polo turismo nós temos a situação em que o turismo, quer dizer, para ser mais valorizado em termos de contribuição para a economia, vai precisar de alta qualificação, e essa qualificação tem competidores naturais na sub-região, que são, por exemplo, as Ilhas Canárias. Se Cabo Verde não se lançar rapidamente numa oferta turística mais valorizada, e as estratégias existem, mas também na conexão com outros destinos turísticos, e estou a pensar particularmente no Marrocos e no Senegal, muitas dessas potencialidades vão ser muito isoladas e fragmentadas em relação a dinâmicas turísticas que estão a acontecer no continente, onde o turismo cresce cerca de 5% por ano, e portanto é preciso, de novo, olhar a questão da ancoragem e ligar-se àqueles que mais crescem. Passemos rapidamente pela indústria. Muita gente diz, mas a Cabo Verde não pode fazer indústria. Eu vou dar apenas um exemplo de uma ideia que me tem aqui fustigado a cabeça. A África, neste momento, tem um consumo de medicamentos que é absolutamente extraordinário. Estamos a falar de um mercado de cerca de 12 bilhões de dólares, 80% importados e 60% são genéricos, portanto, relativamente fáceis de fazer.
O principal problema é de que não existe uma agência reguladora africana para os medicamentos. Cada país tenta fazer a sua e fica muito fragmentado. É preciso um país que seja o campeão, juntamente com a OMS, que não é difícil, e com outros organismos africanos, de criar uma agência reguladora africana de medicamentos. Cabo Verde tem as condições para apostar numa possibilidade como esta e, a partir dela, criar o núcleo de uma produção farmacêutica que estaria perfeitamente adaptada às condições de Cabo Verde, desde que toda a cadeia de valor fosse estudada, desde as formas como a formação é orientada para determinadas respostas, etc. E quando me dizem que isto é difícil, eu vou dar um exemplo, que é também do Marrocos. Marrocos decidiu apostar na indústria aeronáutica. E toda a gente se riu. Aeronáutica. Pois bem, 5 anos depois, há 5.000 empregos na indústria aeronáutica no Marrocos. E há uma fábrica de montagem da Bombardier. Mas eles tiveram que estudar toda a cadeia de valor e investiram com todo o carinho nos diferentes elementos que poderiam constituir obstáculos, e a velocidade de decisão permitiu que esses empregos fossem criados. Este é apenas um exemplo para a indústria. Finalmente, praça financeira. A praça financeira intra-africana. Os 2 países que têm mais penetração intra-africana nos bancos, seguidos de perto por um terceiro, são Marrocos, não, na ordem, África do Sul, Marrocos e o terceiro, Nigéria. São bancos que têm grande capacidade de inovação, nomeadamente na área dos seguros, que é uma área não explorada em África. E quando se vai ver a composição de capital desses bancos, dos mais ativos, bom, os do Marrocos têm dinheiro do Golfo e dinheiro do Santander, que é espanhol, que só por acaso também é um dos 2 parceiros mais importantes comerciais de Cabo Verde e é vizinho de Cabo Verde na Macaronésia. E a África do Sul tem capital chinês. E normalmente a composição dos bancos nigerianos é um pouco mais diversificada, mas também tem uma grande presença de capital chinês. Se Cabo Verde quiser ser uma praça financeira, tem que jogar nesta liga. É esta a liga da praça financeira. Tem que atrair estes bancos e tem que demonstrar qual é a mais-valia que esses bancos podem tirar da situação cabo-verdiana em todos os pontos de vista. Cabo Verde não vai ser uma praça financeira como bancos portugueses. E ainda menos com bancos que têm a sua principal atividade comprar títulos do Tesouro e não ajudar o setor privado, que era a tal preguiça de que eu estava a falar. Se faz muito dinheiro com títulos de Tesouro, não é preciso fazer mais esforço. E esse é um problema que também o sistema regulatório pode empurrar um pouco os bancos. E nós temos o outro aspecto, que é o da inovação bancária. Hoje em dia, a África tem a maior concentração de transferências bancárias móveis do mundo. São cerca de metade das transações mundiais que são feitas em África. O líder absoluto é o Quênia e praticamente todos os países estão a aderir a transferências bancárias móveis, formas completamente inovadoras e diferentes de fazer bancarização. Eu vou-vos dar um exemplo que poderia ser um exemplo muito, muito cabo-verdiano, mas não é. O mais jovem bilionário africano chama-se Ashish Thakkar. É um ugandês, agora também tem nacionalidade britânica, que investe em cerca de 14 países africanos. O Ashish, que agora se tornou um amigo, tem 37 anos. Acaba de fazer uma aliança com o antigo PDG, ou Presidente do Conselho de Administração, PCA, do Barclays Bank, que foi despedido por causa desse escândalo da Libor, que alguns devem ter seguido. Não é? Portanto, esse senhor chama-se Bob Diamond.
o Bob Diamond e o Ashish Thakkar fizeram uma aliança para propor uma nova forma de fazer bancarização no continente. Foram à Praça de Londres, Praça Financeira de Londres, e levantaram 325 milhões de dólares para investir em pequenos bancos e transformá-los em bancos que operam fundamentalmente através de sistemas eletrónicos à distância, porque acham que o futuro da África é o salto para esse tipo de tecnologia. Foram tão bem sucedidos, já têm participação em 3 bancos, que agora voltaram à Praça de Londres esta semana para levantar mais 400 milhões de dólares. Portanto, este jovem de 37 anos está a conseguir levantar 725 milhões de dólares para investir no setor bancário. E eu diria, ele foi convidado a Cabo Verde? Portanto, eu vou terminar, porque acho que já passei a minha mensagem sobre a mudança de mentalidades. Como dizia Amílcar Cabral, pensar para melhor agir e agir para melhor pensar. Obrigado. Tem um livro que publica. Você tem de se levantar. Bom, a comunicação do Dr. Carlos Lopes foi extremamente interessante, rica e inspiradora, por isso não tive a coragem de o interromper. E estamos a terminar o tempo que foi decidido para este painel. Dr. Carlos Lopes começou por dizer-nos que ia falar claro. E falou claro. Há um célebre professor do Colégio de França que, nas suas aulas, chamava atenção para a necessidade de ter a coragem de dizer a verdade. Ora, falou claro, disse verdades, e há o lado interessante, convidou-nos a pensar sério e a pensar de forma criativa e de acordo com o momento atual. Na verdade, mudar é sempre incômodo. Eu acredito que vamos sair daqui todos angustiados e com uma certeza, vamos ter que mudar. Vamos ter que mudar muita coisa e mudar sobretudo de paradigma. Eu vou me referir a duas rapidamente às questões que entendo ser as mais interpelativas, as mais interpelantes, que nos chama a refletir. Algumas já foram abordadas aqui e talvez não tenhamos tido a sabedoria de as apreender. Os custos da democracia. Na verdade, há gente que não faz contas, faz propostas, exigências, mas não faz contas. Ora, é fundamental fazer contas, saber quanto cada coisa custa e se temos os recursos para suportar
esses custos e essas despesas. Uma delas extremamente interessante, que é os riscos da macrocefalia institucional. Fazer o que os outros fazem, porque isso faz parte da democracia. Mas a comparação do Dr. Carlos Lopes é interessante. 500 mil e depois, será que 500 mil têm condições para suportar as instituições de 10 milhões ou de 1 milhão mesmo? Acho que não. Essa é outra questão. É uma questão interessante. Por fim, vou utilizar um termo francês, a surenchère política, que também não tem em conta a realidade e as necessidades. Mas eu acho interessante essa ideia da separação, da diferenciação entre as democracias competitivas, geralmente praticadas pelos países latinos, entre aspas, e as democracias cooperativas, praticadas pelos países, chamamos germânicos, não sei se é bem a palavra, anglo-germânicos ou germânicos. A democracia competitiva é bloqueadora, mas a democracia cooperativa é impulsionadora de soluções. De modo, é importante refletir sobre isso. E, por fim, a questão das ancoragens e as grandes mudanças geoeconómicas que tiveram lugar no mundo. Há que pensar nisso. Por fim, as oportunidades. De facto, teremos de analisar, ver as oportunidades que temos. As passadas, não aproveitadas, bom, não há nada a fazer. Mas vamos ver as novas oportunidades e agarrá-las. Mas terá sempre numa atitude cooperativa. Todos nós temos de pôr as mãos para conseguir isso. Porque se temos sucesso, é de todos nós. Se temos fracasso, também é de todos nós e todos nós pagamos e sofremos. Estou convencido que queremos ganhar. O Dr. Carlos Lopes é um observador isento, imparcial, mas é ao mesmo tempo um observador interessado. Quer que a gente continue a ganhar. Mas, interessante, estão nessa sala mais de 500 pessoas. Isso só se consegue nos espetáculos da Mayra Andrade. E viemos em grande número para essa comunicação do Dr. Carlos Lopes. Mas, enfim, eu ia fazer um convite que não tem nada a ver comigo, mas convite. O Dr. Carlos Lopes deve voltar para fazer uma palestra na UNICV, onde estarão os futuros dirigentes deste país. Eu acho sua palestra tão rica, tão interpelante, que deve discutir mais com os jovens em formação nas nossas universidades. E muito obrigado pelo que disse, pela sua brilhante comunicação, mas sobretudo pelos seus conselhos muito judiciosos. Enfim. Je suis fière d'être jeune capverdienne et aussi je suis fière d'être Mandjak. Surtout quand je vois la manière dont certains de
je dirais, de mes frères et sœurs sont traités et la manière dont moi j'ai été traitée pendant 23 ans au Sénégal, qui est complètement différent. C'est pour ça que j'espère un changement de mentalité dans mon pays. Vous avez parlé de l'ancrage. Le Cap-Vert a tendance surtout à copier, hein, comme je dis tout le temps, ce copy-paste de Portugal et de Brésil, oubliant que à côté, nous avons des petites ou des futures puissances. Abraham Lincoln disait que peu critiquer qui prétend aider. Donc j'espère que ces critiques que vous avez faites ici seront analysées et que les conséquences seront meilleures pour mon pays, le Cap-Vert, dans le changement des mentalités. Nous devons tirer la pauvreté qui se trouve dans nos cerveaux. Hier, j'ai assisté à un workshop. Oui, je vais bientôt terminer. Hier, j'ai assisté à un workshop sur l'emploi. Je vais terminer. Hier, comme je disais, j'ai participé à un workshop sur l'emploi ici au Cap-Vert. Et nous avons un économiste, Dr Avelino Bonifacio. À la fin, il a posé la question, pourquoi traiter la question du travail loin de la question de l'économie? Pourquoi regrouper la question du travail avec la solidarité? Merci. Sr. Presidente, não vou dirigir umas palavras, vou colocar umas questões, porque é preciso situar Cabo Verde no contexto dos outros países. Veja, só vou dar 2 exemplos nos 3 minutos. Primeiro exemplo é relativamente à questão do mar e dos portos. Fui a Canárias, fui visitar o Porto e o diretor do Porto disse-me o seguinte: a grande diferença entre Cabo Verde e Las Palmas neste momento é que nós calçamos o ténis para começar a correr há 50 anos atrás e vocês vão começar agora. E, portanto, o ponto de partida de Cabo Verde era completamente diferente. E, portanto, esses exemplos já estavam há 30, 40 anos à frente de Cabo Verde, quando fizemos o primeiro fórum de transformação de Cabo Verde. Esse é um dado que nós temos de ter em conta. O segundo dado, não vou contar toda a história, Sky. Fizemos um trabalho agressivo, entre aspas, em relação à problemática de Sky. A senhora ministra Cristina Duarte foi a falar com o PDG da Sky em construção. Insistimos, trouxemos o PDG da Sky para Cabo Verde e fizemos o quê? Eu recebi-o, discutimos detalhadamente essa questão. Ele foi ao SAL ver a Feira Oceânica e o Centro de Controle de Tráfego Aéreo dos mais modernos da região que nós tínhamos inaugurado, viu os aeroportos,
viu o nosso código aeronáutico, viu a nossa agência de regulação e ele me disse no final: Primeiro-Ministro, Cabo Verde tem as condições mais competitivas da região neste domínio para a localização da sede da Sky. E, entretanto, a sede da Sky ficou em Lomé e não há como depois ver todos os meandros que levaram, que é uma decisão que não tem a ver com esses aspectos competitivos e com o papel de Cabo Verde nessa altura. Portanto, Cabo Verde não tinha capacidade de influenciação no quadro da CDAO e da relação que depois se estabeleceu entre Ecobank e Ethiopian Airlines para a instalação. E neste momento há 3 centros operacionais. Cabo Verde tem as melhores condições em termos de investimentos de infraestruturas, em termos institucionais e de regulação para sediar um dos centros. E estamos nesta batalha. O Sr. Ministro Jorge Borges está no quadro da CDAO. Fiz uma intervenção agora também em Amaçucro relativamente a esta matéria. Espero que a gente venha a chegar lá. E depois há a diferença de investimentos nas infraestruturas, que é a terceira questão. Nós temos os investimentos que fizemos nas infraestruturas e deve estar a ouvir todos os dias os debates que já estamos a 98% da dívida do nosso PIB. E vamos chegar a 106%. E este é um constrangimento. É um constrangimento. E com os investimentos que nós já fizemos até agora. Para chegarmos ao ponto a que se referiu, teríamos que dar um salto extraordinário e contar com uma abertura e uma flexibilidade do Banco Mundial, do FMI e da União Europeia, porque BAD tem sido Caberuca tem sido um extraordinário aliado do processo de transformação de Cabo Verde. E o resto são aquelas questões fraturantes que colocou aqui em Cabo Verde, que não facilitam os consensos necessários para acelerarmos o processo decisório. Portanto, eu gostaria de ouvir os seus comentários relativamente a essas matérias. Eu queria felicitar essa intervenção do Dr. Carlos Lopes. Vem na esteira do que algumas vezes tenho escrito algumas coisas, mas eu sou José Figueiredo Ramos em Cabo Verde e o Dr. Carlos Lopes é secretário executivo da África. E eu espero que se escute e se ponha em prática essas recomendações. Naturalmente, a lentidão de decisão tem sido o calcanhar daqueles de Cabo Verde. Em 1984 havia uma tentativa de estabelecer um acordo entre Cabo Verde e Brasil para exportação para a África, através do Porto de São Vicente. Não foi avante, fez muita propaganda. Senegal fez isso com a Argentina, calado. Nós temos essa dificuldade de pensar que estamos sozinhos no mundo e muitas vezes fazemos alaridos e outros tomam avanço da nossa situação. Eu queria só pôr-lhe uma questão que está na sua área, mas que não foi mencionado no seu discurso. Com a diminuição do APD e com a chegada do fim dos Objetivos do Milénio de 2015, haverão novas perspectivas de novos modelos de multilateralismo a serem pensados neste momento. Nós sabemos que o multilateralismo não vai ser a solução para o problema de Cabo Verde, mas pode ajudar em certa medida, desde que haja uma abertura da parte da comunidade internacional sobre esses aspectos. Eu gostaria de ouvir a sua observação sobre essa possibilidade. Obrigado. Pelos números que disse sobre a África, pelos que não disse, e pelos cérebros notabilíssimos africanos como o Dr. Carlos Lopes, eu vou repetir aquilo que disse há dias nos 80 anos do comandante Pedro Pires. Eu acredito na era de África. E eu não acredito para daqui a milénios como muita gente faz prognósticos.
Eu acredito na era de África neste século e eu gostaria de ouvir o Dr. Carlos Lopes sobre esta matéria. O outro aspecto é em relação à nossa posição geoestratégica. Este Cabo Verde, primeiro e grande laboratório da globalização, por comprovar de quase tudo, a sua posição geoestratégica também pode servir para um outro comércio, que não o comércio triangular. Sobre estas ancoragens, eu penso que seria importante continuarmos a debruçar sobre esta possível e necessária ancoragem. E para terminar, subscrevo a ideia de falarmos um pouco mais destas matérias com a nova geração de cabo-verdianos e de africanos. Obrigado. Deve ter visto que toda a gente se levantou para o aplaudir, porque tem a coragem e a perspicácia de tocar nos pontos em que ninguém quer tocar e colocá-los ao debate, para que tenhamos a coragem também de os assumir. Eu, naturalmente, fiquei muito impressionada, como todos, aliás, com as suas palavras. Tenho algumas questões muito rápidas que gostaria de lhe colocar. Primeiramente, Dr. Carlos Lopes, eu gostaria de saber, pela sua sagacidade e pela sua experiência, qual é o papel que o senhor reserva ou prognostica para a juventude cabo-verdiana nesta mudança de mentalidades. Gostaria de saber também qual o papel que o senhor pensa que terá essa mudança de mentalidades na geração do emprego, que é o maior desafio que Cabo Verde tem nos próximos anos, seguramente, a médio, a curto e a médio prazo. Agradou-me também o compromisso intergeracional que o senhor referiu por uma sustentabilidade do país, por um futuro melhor para Cabo Verde e, consequentemente, também para a África. Mas eu gostaria que o senhor pudesse desenvolver mais essa ideia de compromisso intergeracional. O que é que demanda, o que é que perspectiva, quais os compromissos que se enquadram deste compromisso intergeracional maior. E, por último, eu gostaria de lhe dizer que penso ter sido muito oportuna a socialização da realidade de que o mais jovem milionário africano tem 37 anos. O que quero lhe perguntar é como é que ele teve a coragem, como é que ele conseguiu e qual o percurso que ele teve para, com 37 anos, ser o mais jovem multimilionário africano. Muito obrigado. Quando esteve a intervir, falou-se escala, regionalização, polos de desenvolvimento e concentração de espaço. Estive aqui a pensar, imaginemos que nem todas as ilhas de Cabo Verde não fossem povoadas. Isso não havia necessidade de muitos investimentos em portos e aeroportos. Mas imaginemos de uma outra forma. Imaginemos se um cidadão cabo-verdiano decidir viver em Santa Luzia. Daqui a 10, 15 anos, provavelmente teremos necessidade de ter portos e aeroportos em Santa Luzia. Mas isto vem a questão da concentração em determinados espaços, porque isso tem custos e nós sabemos os custos dos investimentos atuais têm muito a ver com essa a dispersão e que isso também provoca o problema de escala. Mas também a pergunta é para o senhor, a pergunta para o senhor orador é o seguinte: com esse ritmo atual de crescimento e desenvolvimento, será que em 2030 seremos um país com PIB per capita de 12 mil dólares? Quando falou da ancoragem África, poderíamos pensar na ancoragem, também ter outras ancoragens, nomeadamente o caso do Brasil. Também falou do cluster do mar. Aqui, entendi na sua mensagem que o cluster do mar há neste momento muitos concorrentes. Mas também sou da opinião que no cluster do mar há alguns segmentos que ainda temos vantagem. Nomeadamente a questão da plataforma logística. Por aquilo que eu tenho percebido, e a questão da descentralização tem estado na ordem do dia em Cabo Verde, e parece-me não por uma sugestão de modelo em abstrato ou por uma questão de princípio, mas pela própria realidade. Quando nós andamos um pouco pelos municípios do país, percebemos lugares, zonas, onde o Estado
é relativamente ausente e muitas vezes ausente em algumas localidades, não é? Isto tem um custo enorme para as populações. Então, entre o custo da descentralização e o custo que a centralização também tem para as populações, qual a alternativa? É a questão. Relativamente também à questão da universidade, que deixou aqui a sugestão o Dr. Pedro Pires, eu faria uma contra-sugestão, ou então juntaria-me à sugestão do Dr. Pedro Pires, para que não fosse só para a universidade, para a UNICV, que fosse realmente uma palestra, julgo que tem muito a dizer aos jovens, a nós todos cabo-verdianos e aos jovens universitários, talvez em particular. Existem algumas universidades já, eu agora tomaria a liberdade de fazer a contraproposta, que fizesse uma palestra aos jovens universitários, aqui de todas as universidades, num espaço como este, para todos os jovens universitários de Cabo Verde. Obrigada. Eu vou ser rápido. Acho que as perguntas, na realidade, são, de alguma forma, complementos de informação e também de perspectiva, e que não suscitam necessariamente muito comentário, mas senão acordo. Por exemplo, a questão do comércio, a questão de dar mais atenção ao impacto da ajuda pública ao desenvolvimento num país com alguma dependência sobre a ajuda pública ao desenvolvimento, a passagem para a classificação de país de rendimento médio, as suas implicações são conhecidas, mas também tem muitas oportunidades. Hoje em dia, a maior parte dos países africanos que são menos avançados querem ser países de rendimento médio, ao contrário do que era o caso antes, onde toda a gente queria permanecer no estatuto. Agora há um nível de ambição superior e, portanto, Cabo Verde sai disparado à frente e tem que tomar partido dessa vantagem em relação aos outros. Também a questão relativamente a como é que Cabo Verde eventualmente chega aos $12.000 per capita. Eu acho que Cabo Verde tem todas as chances de chegar lá, e se nós virmos alguns exemplos bem-sucedidos, como é o caso, por exemplo, das Maurícias, e com uma situação de recursos muito parecida com Cabo Verde, ou seja, quase não existência de recursos. Isso é possível com estratégias muito bem afinadas e com uma grande coerência de implementação dessas estratégias. Também foi aqui posta a questão, através de uma nota, de que eu não me referi ao setor das tecnologias de informação e comunicação. Eu filo de uma forma indireta quando falei das transferências bancárias móveis, quando eu falei da necessidade da regulação de medicamentos, todas essas áreas, quando eu falei da modernização administrativa, todas essas áreas fazem com que Cabo Verde se possa posicionar em relação aos grandes movimentos, e penso que tem condições para isso e pode seguramente ser parte também da sua estratégia em relação à juventude, porque a juventude tem muito mais apetência para as novas tecnologias, e essa é uma área de grande valor agregado que ainda está disponível para os países como os africanos, que chegam retardatários em relação às indústrias, mas que podem dar o salto mais rapidamente em relação às tecnologias de informação e comunicação. A mudança de mentalidades nos jovens é muito importante. A questão de geração de emprego, que aqui foi mencionada pela Janira. Na realidade, o debate sobre transformação estrutural em África neste momento é um debate que é concentrado sobre onde se deve fazer a mudança de baixo valor agregado ou baixa produtividade para alto valor agregado, alta produtividade. Na maior parte dos países africanos tem acontecido numa migração direta da produção do setor primário, a agricultura, nomeadamente, para os serviços, mas serviços com grande informalidade e grande precariedade. E nós, na Comissão Económica para a África, defendemos de que a indústria tem um papel muito importante, porque as indústrias de baixo valor agregado, que são aquelas que estão a emigrar fora da China, podem vir para a África, porque, do ponto de vista das condições sociais nesses países, já não é muito sustentável eles terem essa indústria, mas do ponto de vista de países como Cabo Verde e outros, ainda é muito interessante, porque cria muito emprego. E existe um acordo
aliás, existe uma concessão americana para a importação de produtos manufaturados da África, a AGOA, que Cabo Verde não utilizou para nada e que oferece grandes oportunidades para que eventuais indústrias se instalem aqui. E basta seguir os noticiários para ver, por exemplo, hoje existem grandes manifestações no Vietnã, contra empresas chinesas instaladas no Vietnã. A desculpa imediata é de que há uma exploração de petróleo numa zona disputada nas ilhas Spratly. Mas a verdadeira razão, porque isto não se passa só no Vietnã, está-se a passar numa série de outros países à volta da China, é de que existe um descontentamento em relação à estrutura de produção dessas fábricas que são de propriedade chinesa nessa zona da Ásia. E segundo o estudo do antigo chefe economista do Banco Mundial, que agora voltou para o seu país de origem, ele é chinês, chama-se Justin Lin, cerca de 10% dessa produção industrial de baixo valor acrescentado pode emigrar para a África. E já está a acontecer na Etiópia e na Nigéria, mas pode acontecer para uma série de outros países. Neste momento, a Etiópia e a Nigéria, porque são os dois primeiros países em termos de peso demográfico no continente. Mas, seguramente, Cabo Verde pode se posicionar para algumas destas indústrias e são essas que vão criar grande emprego, não é? Porque são de alta intensidade. O seu tempo está-se a esgotar. Não, e o último ponto em relação à questão que foi levantada aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro. Eu queria só comentar de que, exatamente, se formos a ver porque que a ASKY, como exemplo, não é? Porque é um exemplo ilustrativo, porque que a ASKY, finalmente, depois de todas essas vantagens competitivas de Cabo Verde, não vem para Cabo Verde, é pelas mesmas razões que muitos dos outros investimentos que Cabo Verde fez podem perder a possibilidade de atrair o investimento. É a questão da ancoragem. Porque Cabo Verde tem uma relação com o resto da África Ocidental que é aquela que nós conhecemos, não é? Com 1% do comércio em relação ao resto do continente. Enquanto que no Togo, onde eles foram instalar, eu não tenho o número na cabeça, mas deve ser provavelmente 8% do comércio é com outros países africanos. Portanto, é essa a diferença. Pode haver todo um investimento de qualidade que tem feito Cabo Verde, mas agora, neste momento, não estou a dizer no passado, mas neste momento, para poder potenciar esse investimento, é preciso mudar a ancoragem. Obrigado. Terminamos e o Dr. Carlos Lopes terá que sair e tem outros encontros. De toda maneira, gostaria de apresentar-lhe os meus agradecimentos e também as minhas felicitações pela sua brilhante comunicação. Obrigado.